Você percebeu que neste mês nós encontramos a novela de cavalaria mais destacada, mais detalhada dentro de todo o Quixote? Pelo menos até agora. O que temos para hoje, Sanches e Dulcinéias? Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, mais especificamente na nossa jornada de leitura conjunta sobre o Dom Quixote. Todo o ano de 2020 e todo o ano de 2021 nós estivemos e estaremos lendo a obra central da literatura espanhola, a obra-prima do Miguel de Cervantes. Neste mês de março nós estivemos lendo dos capítulos 22 ao 26 e eu devo dizer que um dos meus episódios favoritos estiveram aqui, que é a entrada do Quixote na caverna de Montesinos, em La Cueva de Montesinos. Eu gosto muito desse episódio porque, diferente de alguns outros momentos, não tem uma explicação. A gente sempre tem o Quixote ali se metendo em confusões e sempre nos é dado a visão que ele tem e a situação real. E aqui nós não sabemos exatamente o que está acontecendo tanto na cabeça dele quanto no mundo físico. E na sua leitura, não sei se você ficou com vontade de pesquisar se a sua edição é uma boa edição com referências, que já te deu ali algum vislumbre, explicando que Montesinos, na verdade, é um dos personagens ali, junto com o Cid, com o Rei Arthur, de uma novela de cavalaria daquele período, a novela Caballero Montesino. Ao longo da história, desde 1615, quando a segunda edição é lançada, vários críticos vão se perguntando se de fato a cova existe. Antes ele vai dando ali algumas descrições. Para alguns teóricos batia, para outros não, e criou-se uma grande confusão em cima disso. Onde seria a localização de fato dessa cova no território ali de La Mancha. Dois desses estudiosos que posteriormente foram atrás da cova são o Auguste Jacquard e o Charles Bogle-Luffman. Eles tiveram estudos, fizeram pesquisas, foram em busca dessa cova e hoje de fato ela existe, se encontra ali no coração da Mancha. Recebe ainda hoje o título de Cueva de Montesinos. Engraçado que quando nós vamos pesquisar sobre essa cova, a maioria das referências fazem ao livro do próprio Quixote. Mas a maior questão não é se a cova existe ou não, se aquela é de fato a cova que o Cervantes descreve, mas é aquilo que o Quixote vivencia nesses dois capítulos, nesse ambiente, de fato ocorreu como ele está descrevendo, se é uma alucinação da sua cabeça, até que ponto ele alucinou, o que é que teria de fato acontecido para que ele pensasse isso. E essa talvez seja uma das melhores provocações deste capítulo, tanto do 22 quanto do 23. Terminamos as leituras do mês passado, com o casamento do Basílio. Acabam conhecendo dois primos do Basílio que vão ser interessantes e importantes para a percepção que nós teremos, enquanto leitores, da cova e do que vai acontecer antes que o Quixote desça e depois que ele volte. Os dois primos, inclusive um deles acaba não acompanhando os rapazes até a cova e o outro sim, tem duas características bem marcadas por Cervantes. Um deles é leitor de novelas de cavalaria e o outro é um pensador humanista. Todas as vezes que eu leio o Quixote, especialmente essa passagem em que os pássaros estão saindo ali dentro da cova, já pensar automaticamente na alegoria da caverna do Platão. Nós temos mais uma vez esse binômio sendo construído. Vamos pensar aí na alegoria da caverna para o humanista, essa estética gótica já correspondente ao romantismo avant la lettre, com o personagem que lê novelas de cavalaria. Na minha leitura, isso só vai escalonando, porque quando ele desce a caverna e ele encontra não só o Montesinos, mas os outros personagens que compõem ali a sua história, é uma euforia, uma alegria do Quixote ao encontrar esses personagens, mas ainda assim uma sensação muito triste, muito negativa, muito melancólica. Toda essa história acaba ressaltando esse momento auge do barroco, não apenas do ponto de binômio
no ponto de opostos, do jogo dos opostos, mas com todas essas referências anteriores que se reconfiguravam e transformavam, né, as estéticas agora numa estética única, apesar de, muitas vezes a nível escolar, nós colocamos o arcadismo frente ao barroco, né, como duas coisas opostas, enquanto que, na verdade, de certo modo, todas essas estéticas são utilizadas pelos dois, com propostas diferentes, linguagem diferente, né? O barroco, enquanto exagero, o arcadismo talvez em busca do equilíbrio, mas ambos com esses binômios aparentemente opostos. Contra todos esses personagens que ele admira demais, mas tem uma questão, pensa comigo. Depois disso tem um episódio com a Dulcinea, que ele conta pro Sancho depois que ele acha que viu a Dulcinea com algumas damas e que elas pedem R$6 e um pano de algodão e vão embora. A concepção que o Quixote tem da Dulcinea já havia sendo quebrada desde alguns episódios, vários episódios anteriores, mas o encontro com a caverna, a possibilidade de descer a cova de Montesinos, de encontrar o Montesinos e os outros personagens, talvez fosse o momento em que o Quixote ele pudesse se agarrar novamente com os ideais da cavalaria andante e reforçar com que isso fosse real. Todos os outros encontros com a cavalaria andante que o Quixote tem eram projeções da sua mente. Mesmo quando ele vê anteriormente, na primeira parte do livro, rebanhos de cabras e de ovelhas, são projeções que ele faz de até reis que alguns deles existiram, outros são personagens ficcionais, mas sempre são quase que hologramas na mente do Quixote, né, para até usar uma palavra mais moderna. Tanto que Montesinos, de fato, a cova era conhecida como a cova de Montesinos. É a primeira coisa palpável do mundo empírico que liga o Dom Quixote aos seus personagens de livro. E por isso que talvez seja mais fácil entregar e destruir nesse momento a imagem, a concepção da Dulcinea do que do Montesinos. Se a Dulcinea não for essa dama que o Quixote projeta, tudo bem, porque de algum modo ela ainda continua sendo real, ela continua sendo palpável. Enquanto que se qualquer vírgula for tirada da figura de Montesinos, ele simplesmente se destrói como polvo. Não tem nenhuma mágica, não tem nenhum receptáculo que possa sustentar a ideia da sua existência no mundo. Mesmo que La Cueva receba o seu nome, ele vai acabar desaparecendo tão rapidamente quanto os pássaros que saíram de dentro dela. O que talvez indique a nós, leitores, que o que acabou de acontecer, essa nova interpretação que o Quixote apresentou, ela é exótica até mesmo para a figura do Quixote, é quando eles chegam à pousada e ele diz abertamente saber que não estão num castelo, que ali de fato é uma pousada. Cervantes brincando aparentemente com a nossa mente. Você já estava acostumado com o procedimento padrão do Quixote e agora eu vou inverter todos esses signos, todos esses símbolos e essas correspondências na sua mente. Escalonando cada vez mais, quando ali na pousada ele começa a conversar com o vendedor de lanças, ele ouve toda a história daquele homem, ele fecha ali a sua escuta dizendo que hoje, naquele momento, todos os cavaleiros, especialmente os velhos, não eram mais respeitados. Tanto pode estar se remetendo ao Montesinos, a experiência talvez dele ter ido a um lugar considerado sagrado para os cavaleiros andantes, se as pessoas não terem a mesma reverência que ele tem àquela história, àquele lugar, tanto da história como um todo, como da própria era, né? Como eu já falei aqui várias vezes, nós estamos ali sempre em contato com o Quixote, e às vezes acaba esquecendo durante a leitura que não estamos mais na Idade Média. A América já existia, já tinha sido descoberta, a ciência estava em ebulição e o Quixote ainda vivia não simplesmente na Idade Média, mas no mundo ficcional dos romances de cavalaria. Mesmo que o Cervantes não aprofunde isso no diálogo, mas é interessante notar que é como se ele encontrasse nesse vendedor
um igual, alguém que aparentemente pensaria como ele, responderia às mesmas expectativas e ideias sobre o mundo, porque esse homem é um vendedor de lanças. E se você lembra a famosa frase do início do livro, o Cervantes vai nos dizer que no lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, paremos por aqui, ou seja, que a sua lança estava parada, estava ali guardada. Encontrar uma pessoa que venda lanças, valoriza, que vende, que trabalha com objetos, perdeu-se a sua utilidade, era tudo que o Quixote precisava após o seu momento mágico, cerimonial, quase religioso com Montesinos. A partir de então começa a vir uma nova sequência de tradições, né? Temos na sequência o Sancho contando um caos, um conto, depois o Mestre Pedro ali com os seus bonecos, novas formas de narrativa que já existiam também, mas que por um lado se adaptaram e continuam vivendo nesse mundo moderno. Surgiram muito na antiguidade, alguns nesse sentido na Idade Média, alguns e segue existindo porque se adapta a esse formato, não são lanças sem utilidade. E então nós vamos ter os dois episódios mais engraçados, talvez, dessa sequência de capítulos. O primeiro deles, quando o Sancho conta ali a sua narrativa sobre os dois personagens urrando, né, atrás do burro perdido. No final das contas, um acaba escutando o barulho do outro e se unem achando que estão se aproximando do animal. Quando eu terminei essa parte, exatamente assim, quando o Sancho termina de narrar, eu fiquei pensando se isso talvez não possa ser considerado uma alegoria dele e do próprio Quixote nesse momento, né? Ambos zurrando, né? Falando coisas aparentemente asneiras, né? Para as outras pessoas. Só eles dois ouvem, mas não escutam, não entendem, não conseguem mais ver o lugar daquelas falas naquele mundo, porque no final das contas eles vão andando em círculos e não param em lugar nenhum. Eles acham que vão chegar até uma ilha, no caso do Sancho, até a glória, no caso do Quixote, e eles só têm a eles mesmos como correspondentes. E falando na história dos Zurradoras, o desafio desse mês é compartilhar até agora, durante toda essa leitura que nós fizemos do Quixote, tanto em 2020 até agora, qual a história que você achou mais engraçada. Tanto pode ser um dos causos dos contos ali narrados pelo Sancho, por outros personagens, quanto episódios vividos de fato. Mas ri até agora. O barbeiro volta à pousada, né, atrás do Elmo de Bambrino na sua bacia, e começa cada um acusando e falando do outro, uma confusão louca ali, o Sancho atrás das rédeas das jumentas, dos animais. Você me conta aqui embaixo nos comentários qual o episódio que você julgou até então o mais engraçado dentro de toda a obra. O confronto, o encontro do Mestre Pedro com o Quixote, o momento em que ele chega ali com o seu macaquinho, aparentemente um macaquinho que sabe tudo, pode até julgar humilhante, mas em alguns momentos a forma como o mestre se utiliza dos bonecos, se utiliza de modo charlatão, é como se fosse uma analogia, uma representação ao próprio Cervantes, ao que Cervantes faz conosco, enquanto ele coloca aparentemente dois narradores que nem é ele, né, a escrita do Cid Hamet, outra pessoa que está ali contando a narrativa, ou o que ele faz do Quixote, o seu personagem ser um herói que na verdade é louco, que é um velho, que é descabido, a ponto de nós lembrarmos que o Quixote é maior que o próprio Cervantes. De fato, o Mestre Pedro ele acaba sendo maior do que quem ele de fato é. A gente conversa sobre isso no próximo mês, para eu não dar spoiler sobre quem é o Mestre Pedro. O que me chama mais atenção na relação do Quixote com o Mestre Pedro não é nem o fato do Quixote entrar na onda ali do teatrinho dele e destruir, querendo defender a donzela, mas é quando, antes dele se ir, ele vira pro Quixote e lança profecias, né, dizendo que tudo o que aconteceu na caverna de Montesinos é
para a sua glória futura. Pensarmos na interpretação do início, né, que eu soltei, a minha visão, se realmente todo o episódio da caverna ele é totalmente diferente dessa interpretação que o Quixote dá a ele, do que todos os outros episódios. Nós dizemos popularmente no Brasil, Cervantes aqui não vai dar um ponto sem nó. A gente guarda então essa informação e deixa ali em stand-by pensando nela enquanto fazemos as leituras para o próximo mês. Então é isto, meus queridos cavaleiros andantes. Estes são os meus comentários sobre a leitura do Quixote neste mês de março. Deixa aqui embaixo os seus comentários também acerca da sua leitura, o que você achou, o que você pensou durante a leitura desse livro. Não esqueça de responder o nosso desafio. Você pode estar respondendo tanto aqui embaixo nos comentários quanto no post lá no Instagram. Também a sua opinião, você que está participando, você que está lendo ou que não está participando da jornada, mas já leu o Quixote, gosta do Quixote. Me diz os seus comentários, a sua opinião acerca destes capítulos, desses episódios especificamente, para que juntos nós possamos continuar saindo da biblioteca e vendo muito além dos Manhãs de Vento.